Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma disciplina do curso de especialização em docência. Eu sou o Adilson e vou acompanhar vocês nessa disciplina ao longo das próximas 4 semanas. Sou professor titular do FMG, sou formado em letras, possuo mestrado em pedagogia profissional e doutorado em linguística e língua portuguesa. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na área de ciências da educação. Minha experiência na educação profissional remonta à década de 1990, quando eu ingressei na então Escola Técnica Federal de Ouro Preto, em 1996. Desde então, venho atuando nos diversos níveis e modalidades de ensino do IFMG, atualmente no campus Ouro Branco. Portanto, como se pode notar, eu tive uma oportunidade de viver e de vivenciar presencialmente uma boa parte da história que vamos estudar nesta disciplina, pelo menos das últimas décadas. Essa nossa disciplina, que é denominada História e Fundamentos Sociofilosóficos da Educação Profissional. Bom, ao longo dessas próximas 4 semanas, vamos estudar aspectos inerentes à história da educação, de um modo geral, e da história da educação profissional, de modo mais específico. Não temos a pretensão de esgotar o tema, é claro. Não seria possível, concordo? Ainda mais com o curto tempo que temos para os nossos estudos. De todo modo, vamos fazer o possível para visitar, revisitar, inicialmente, a história da educação brasileira, desde o Brasil colônia até os dias atuais. Em seguida, nós vamos focalizar a educação profissional, que, afinal das contas, é o nosso objetivo. E vamos fazer uma retrospectiva desses aspectos, também de forma histórica, que nortearam todo o processo de constituição do nosso sistema de ensino profissionalizante. Finalmente, nós vamos dar atenção à criação e à expansão dos institutos federais no contexto atual da educação profissional do país. No entremeio dessa nossa viagem ao passado para a compreensão do nosso presente, nós procuraremos refletir de modo resumido sobre questões de ordem política, questões de ordem social, de ordem econômica e de ordem filosófica que se apresentaram como bases para os percursos trilhados nessa história. Evidentemente, todo o esforço empreendido aqui para dar conta desse objetivo é ainda incipiente e às vezes chega a ser mesmo limitado, devido principalmente às condições e à natureza do curso. Por isso é muito importante que vocês façam as leituras complementares indicadas, assistam aos vídeos sugeridos, participem dos fóruns de discussão e, além disso, algo muito importante, procurem outras fontes, outros estudos, outras abordagens para enriquecer as reflexões que eu vou propor aqui. Apesar disso, eu espero sinceramente que este material que eu preparei para os nossos estudos seja suficientemente motivador para reflexões, aprofundamentos e, quem sabe, novas descobertas. A propósito, uma leitura que eu indico fortemente é esta aqui, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, de Demerval Saviani. Demerval Saviani é uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto. Bom, nesta primeira semana, o nosso objetivo é, em termos simples, rememorar a história da educação no Brasil, de modo a se construir um breve panorama dessa história, com uma abordagem despretensiosa, eu diria, em geral centrada em fatos marcantes para a compreensão global do tema. Não há pretensão, desse modo, neste breve panorama, de adentrar os meandros circunstanciais, políticos, econômicos que cercearam a constituição dessa história de maneira profunda e ou pormenorizada. Não daríamos conta de fazer isso, concordam? Pois é,
Desde já, eu peço desculpas pela quantidade de datas que entremeiam o texto da apostila. Elas são importantes, muitas vezes, para situar o fato e, assim, facilitar sua compreensão. Então, nessa retrospectiva pontual e marcadamente factual, nós pretendemos, por exemplo, situar, não só historicamente, evidentemente, mas também ideologicamente e politicamente, alguns fatos importantes que nos ajudam a compreender determinados aspectos do contexto atual da educação brasileira. E, mais especificamente, como nosso objetivo principal, da educação profissional. Um exemplo. Por que alguns grupos chegam a pensar na possibilidade de substituição do patrono da educação brasileira, no lugar do educador Paulo Freire, o padre José de Anchieta? O que está por trás disso e que efeitos podem ser desencadeados? Que ideais de educação estão aí implicados? Enfim, essas e outras perguntas podem e devem ser feitas ao longo dos nossos estudos, de modo a refinar as reflexões que eu pretendo propor a partir das retomadas históricas, sociais e filosóficas que serão apresentadas. Por isso, é muito importante, eu repito, que outras fontes de estudo sejam buscadas, de modo a possibilitar que diferentes abordagens possam ser contempladas e também confrontadas. Afinal, é assim que o conhecimento histórico é construído, no debate e no embate sérios e comprometidos acerca dos fatos. Finalmente, desejo que tenhamos, então, bons estudos.